Bem, muito boa noite, sejam bem-vindos todos os confrades, confreiras, e é mais uma reunião, sessão virtual da nossa querida ACAMED, com apoio técnico do nosso amigo Márcio. E nesse início de gravação, hoje nós teremos aqui uma palestra na área de cardiologia, do professor Gerson Goldweiser, uma autoridade nas questões de doenças, tratamentos e acompanhamentos das doenças cardíacas. Mas, antes de mais nada, quero fazer um registro que eu recebi ontem, via postal, o livro do nosso querido confrade Mário Gasperes Giordano, Como Viver Mais com as Células Tronco. Um livro, uma brochura, muito bem encadernado, e interessante dizer e divulgar que não é um livro só para nós médicos, mas atende à curiosidade da população em geral sobre as ações e as possibilidades dos inúmeros tratamentos com células-tronco. Então, isso é interessante, importante e fundamental, ainda mais se tratando de Mário Giordano, um acadêmico dos mais expressivos. E eu quero registrar também que, nesse excelente livro, está o prefácio do nosso ex-presidente Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, muito bem escrito, como sempre, o mestre da palavra. Então, é um livro que eu não só recomendo, mas, como todos vão comprovar, que será de grande utilidade. Dito isso, vamos apresentar hoje a nossa sessão virtual com o professor Dr. Gerson Paulo Goldweiser. Ele é um professor com uma boa experiência, graduado em medicina pela UFRJ em 1971, professor adjunto e vice-chefe do Departamento de Clínica Médica da Escola de Medicina Souza Marques, professor convidado do Serviço de Imunologia e Clínica do Centro Universitário Serra dos Orros, a Unifeso, em Teresópolis, e é chefe da 3ª Enfermaria do Hospital Santa Casa, do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e, com muito prazer, nosso confrade desde 2018. Então, com essa satisfação de apresentação, e espero que tenha sido à altura o acolhimento, professor Gerson, e esperamos da sua palestra Angina Estável, uso de propatinil nitrato. Então, por favor, com a palavra, o professor Gerson Goldweiser. Bom, boa noite, senhor presidente da CAMERG, o acadêmico Dr. Antônio Luiz de Araújo, muito obrigado. Boa noite, senhoras acadêmicas, boa noite, senhores acadêmicos e aos senhores presentes. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, a oportunidade da apresentação nessa sessão científica da CAMERG, que muito me honrou. E essa sessão eu farei em 2 partes. A parte inicial será com a apresentação da monografia, da minha monografia, que foi um dos critérios para admissão na CAMERG. E eu farei uma segunda parte, agreguei uma segunda parte como uma complementação, no qual nós procuramos abordar uma breve revisão sobre o tema principal. Então, agora eu vou compartilhar. Perfeito. Ok. Maravilha. Bom, a nossa monografia foi essa: angina estável crônica, abordagem clínico-laboratorial do uso de um vasodilatador coronariano, propatil nitrato. E foi uma monografia apresentada à Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro em setembro de 2019. Os fundamentos para a elaboração dessa monografia foi que as doenças cardiovasculares
representadas pela doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral, configuram uma das principais causas de morbidade e mortalidade, afetando tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento. A angina pectoris estável crônica está relacionada a um declínio na qualidade de vida e limitação das atividades físicas nos pacientes acometidos. Além dessa condição, está relacionado com elevados custos de saúde, como trabalho perdido, custos médicos necessários, trazendo um impacto social negativo e econômico negativo também. No Brasil, os dados mais anteriores do DataSUS mostravam que ocorriam cerca de 1 milhão de internações por ano por doenças cardiovasculares, sendo 7% devido ao infarto agudo do miocárdio. Em relação à mortalidade, as 3 maiores causas são representadas por doença cerebrovascular, doença isquêmica do miocárdio e insuficiência cardíaca congestiva, e que, em conjunto, correspondem a 30% das causas de morte, o que já mostra a importância desse tema cardiovascular. Sem dúvida, nos últimos anos, houve uma significativa melhora das condutas diagnósticas através de métodos complementares mais sofisticados para a detecção da doença e métodos terapêuticos através de ações preventivas, tratamento medicamentoso e intervencionistas mais eficazes. Entretanto, ainda existe uma população de pacientes que se mantém sintomático. E, desse modo, os trabalhos que visam melhorar esses sintomas, melhorar o prognóstico desses pacientes com doença arterial coronariana, devem ser estimulados a ser realizados. Propatil nitrato no Brasil está entre os medicamentos mais comumente empregados para o tratamento sintomático da angina de peito estável. Embora ele seja bastante utilizado, há poucos dados recentes na literatura nacional em relação a esse tema com a angina estável crônica. Esperamos que os resultados desse nosso estudo possam contribuir positivamente para o conhecimento do efeito do propatil nitrato sobre essa população de pacientes. Existe uma definição clássica do que é angina estável típica, e ela é caracterizada pelo somatório dessas 3 indicações, dessas 3 sintomas. Dor ou desconforto, principalmente na região anterior do tórax, por isso é que é chamado angina pectoris, dor tipo aperto ou queimação, com duração de poucos minutos, que deve estar desencadeada ou agravada, ou por esforço físico ou por estresse emocional, e que deve estar melhorada ou aliviada com o repouso ou com o uso de nitrato dentro de poucos minutos. Então, esta é a denominação, a classificação típica do que a gente chama angina estável típica. Quando a gente fala da angina, é importante a gente obter uma história clínica e um exame físico cuidadoso, pois isso orienta o examinador com alto grau de acurácia estimar a probabilidade de uma doença arterial coronariana significativa através de fatores de risco para o desenvolvimento de aterosclerose/angina. E quando nós estamos diante de um paciente com angina, é importante nós classificarmos esse paciente quanto à sua gravidade. E assim, a Sociedade Canadense Cardiovascular introduziu essas 4 classificações. Classe 1 é aquele paciente que não tem limitação às suas atividades habituais.
A angina é desencadeada aos esforços intensos e prolongados. Classe 2 é aquele indivíduo em que tem discreta limitação às suas atividades habituais. Classe 3 é um indivíduo que tem uma grande limitação às suas atividades habituais, e a classe 4, o indivíduo que tem incapacidade de realizar qualquer atividade habitual sem que haja desconforto, sem que haja angina e até mesmo a angina dita de repouso. A terapia da angina pectoris visa alcançar 4 objetivos principais: o alívio sintomático, a prevenção do infarto agudo do miocárdio, a prevenção da morte súbita cardíaca e permitir uma melhora progressiva do quadro clínico. Então, para o tratamento, são empregados medidas não medicamentosas que visam a prevenção e o controle dos fatores de risco do DAC. Tratamento medicamentoso, que visa aliviar os sintomas e ou modificar favoravelmente os desfechos clínicos da DAC. E o tratamento intervencionista, que são os procedimentos de revascularização miocárdica através de métodos percutâneos ou cirúrgicos que visam corrigir as alterações anatômicas da DAC. Entre o tratamento medicamentoso, existe uma série de fármacos, nitratos, que está grifado em vermelho, pois se trata do nosso tema, os beta-bloqueadores, os bloqueadores do canal de cálcio, os antiagregantes plaquetários, as estatinas, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, trimetazidina e ivabradina. Todos eles têm as suas precípuas indicações no tratamento da angina estável. Nitrato são substâncias vasodilatadoras com efeito clínico anginoso reconhecido há mais de um século. O mecanismo de ação de nitrato são vários. Arteriolodilatação, com relaxamento da musculatura lisa vascular por liberação local de óxido nítrico, diminuindo o que nós conhecemos como pós-carga. Principal ação, que é a vasodilatação, com diminuição do retorno venoso ao coração, diminuindo a chamada pré-carga. Essas duas ações, em conjunto, reduzem o consumo de oxigênio pelo miocárdio, aliviando a dor anginosa. E ele também demonstra-se uma vasodilatação sobre as artérias coronárias epicárdicas, aumentando a oferta de oxigênio ao miocárdio. A absorção do nitrato pode ser feita por via sublingual, oral, spray ou transdérmica. E os nitratos são representados classicamente pelo propatil-nitrato, de nitrato de isosorbida e mononitrato de isosorbida nessas doses aqui descritas. E como efeitos colaterais existem a cefaleia, a hipotensão arterial, palpitações, a taquifilaxia com uso crônico e atenção para o não uso simultâneo com drogas para a disfunção erétil, pois pode causar uma hipotensão severa. O propatil nitrato é um vasodilatador coronariano que apresenta ação imediata e prolongada. Ela é indicada no tratamento de episódios agudos da angina pectoris, bem como na prevenção da crise aguda, causada pelo exercício em pacientes com doença coronariana crônica. Ela já foi aprovada há muito tempo, né, o seu uso na Europa, investigando o uso de propatil-nitrato em pacientes que apresentavam angina de peito. Quando ela é administrada por via sublingual, tem um início de ação rápida, em menos de 1 minuto,
com maiores concentrações plasmáticas quando comparadas à administração oral. Desse modo, o nosso trabalho teve um objetivo primário, que foi avaliar resultados clínicos do tratamento com propatil nitrato em pacientes que apresentam angina de peito estável crônica através da redução do número de episódios de angina pectoris durante esse tratamento. Esse foi o nosso objetivo primário. O objetivo secundário foi avaliar a eficácia do tratamento através de um questionário de angina de Seattle, cuja sigla nós vamos falar daqui para frente, SAC, através da avaliação da segurança do medicamento, por monitorização de parâmetros laboratoriais ou ocorrência de qualquer efeito adverso. Portanto, nosso objetivo primário era ver se essa medicação diminuiria a frequência de episódios anginosos. O desenho do estudo era um estudo aberto, autopareado, e foi coordenado na Unifeso. Ele teve uma aprovação do Comitê de Ética da instituição. Foi obtido consentimento informado por escrito dos pacientes. Os resultados foram submetidos a uma análise estatística por esses métodos que estão aí, descritos, e os scores foram avaliados pelo questionário de angina de Seattle, que foram codificados e analisados conforme as instruções indicadas pelos desenvolvedores do questionário. O nosso tipo de estudo teve uma duração de 30 dias e abrangeu pacientes com diagnóstico de angina de peito estável crônica, elegíveis para receber o tratamento. E esses pacientes foram avaliados em 3 fases. Uma fase 1, a visita 1, pré-tratamento. Uma visita 2, com 15 dias. E uma visita 3, ao término do tratamento, com 30 dias. A cada visita, os pacientes foram avaliados, seguindo o protocolo de estudo, e o critério de inclusão dos pacientes foram pacientes de ambos os sexos, limitados a essa faixa de idade, 50 a 68 anos, que apresentavam diagnóstico clínico de angina de estável crônica, e as pacientes femininas deveriam estar ou em pós-menopausa ou, se estivessem em idade fértil, fazendo uso de anticoncepcional. Os critérios de exclusão foram as mulheres que estivessem grávidas ou amamentando ou em idade fértil sem fazer uso de anticoncepcional, pacientes sabidamente com hipersensibilidade ou intolerância aos nitratos, pacientes que estivessem classificados na classe 4 da Sociedade de Cardiologia Canadense, portanto, pacientes mais graves, pacientes que tivessem alguma enfermidade que pudessem interferir negativamente no tratamento, aqui descritos como anemia, glaucoma, lesões cerebrais, hipertensão craniana, ou doenças cardíacas que motivarem ou que mostrassem que aquela angina estava agravando, ou cardiopatia grave, ou uma valvulopatia aórtica, infarto agudo do miocárdio recente, ou um histórico de uma revascularização miocárdica recente. Então, esses eram alguns dos critérios de exclusão. Medicamentos que o paciente estivesse fazendo uso nos 7 dias anteriores, como sildenafila e outros similares. Pacientes que tivessem alterações nos exames laboratoriais muito significativos ou alguma condição que o investigador dissesse
que ele não poderia ser incluído no nosso grupo. Então, após a triagem inicial, o tamanho da amostra inicial foram de 200 pacientes. Todos esses pacientes, na primeira avaliação, ele foi submetido ao que a gente chamou de avaliação pré-tratamento, com uma coleta de dados demográficos, uma avaliação mais determinada dos episódios de angina, frequência, qualidade, localização, irradiação, fatores provocativos, fatores de alívio, sintomas associados. Foram realizados exames de laboratórios básicos, eletrocardiograma, foram monitorizados eventos adversos e o uso de medicação concomitante. E esses pacientes que puderam ser incluídos, a eles foram administrados ou foram ofertados comprimidos de propatil nitrato, 10 miligramas, para fazer uso sob a forma de 3 comprimidos sublinguais por dia, 8 horas, 14 horas e 20 horas, por um período de 30 dias. Foram revistos aos 15 dias e aos 30 dias. Todos os resultados foram catalogados nesse questionário de angina de situ, que é um questionário autoadministrativo. O paciente responde algumas solicitações que estão lá no questionário, e que nós procuramos medir 5 tópicos principais da doença arterial coronariana, da angina, como limitação física, estabilidade da angina, frequência de episódios da angina, satisfação do tratamento e percepção da doença. Então, todos esses dados foram avaliados e colocados nesse questionário para ser depois estudados. Todos os pacientes foram examinados a uma visita 2 e a uma visita 3, e na última visita, o investigador avaliou a eficácia do tratamento, tolerabilidade do tratamento, como ou muito bom, ou aceitável, ou insatisfatório. Os pacientes foram questionados quanto às suas características demográficas, como aqui estão representados os dados, se havia consumo de álcool, tipo de alimentação, o histórico médico desse paciente, avaliando diversas enfermidades associadas, e principalmente o histórico para angina, em que procuramos saber tabagismo, dislipidemia, diabetes, hipertensão, história familiar de doença aterosclerótica coronariana grave, e esses antecedentes pessoais de doença aterosclerótica coronariana. Esses pacientes foram submetidos a um exame físico, em que nós procuramos avaliar o índice de massa corporal, frequência cardíaca, pressão sanguínea, sistólica e diastólica, frequência respiratória, avaliar clinicamente os episódios da angina através de todas as suas características. Tudo isso foi questionado, todos esses itens foram questionados, os fatores desencadeantes da angina, fatores de alívio de angina e os sintomas associados que a gente poderia perceber. A gente sabe que dispneia pode ser um equivalente anginoso, então qualquer outro sinal ou sintoma que pudesse indicar um equivalente anginoso. Só enfatizar o fator de alívio, repouso, o uso de nitrato, principalmente esses 2 fatores, como foram questionados como fatores de alívio da angina.
um kit de exames laboratoriais básicos, que estão aqui, né? Em que a gente procura diabetes, perfil lipídico, doença hepática, não é isso? Doença renal, é o que a gente procura. Todos os pacientes foram submetidos a um eletrocardiograma de repouso, em que a gente procurava ver se existia alguma alteração de uma doença mais grave que pudesse não incluir esse paciente no tratamento. Numa visita 2 e principalmente numa visita 3, todos aqueles critérios de exame clínico foram reavaliados, exame físico, exame laboratorial, um outro eletrocardiograma, se o paciente estava fazendo uso ou não de algum outro medicamento, análise do nosso questionário, avaliação de eventos adversos, se esse paciente teve uma boa aderência ao tratamento, solicitou-se a devolução do medicamento que ele não tivesse fazer uso, e o avaliador, no final da visita 3, ele classificou o questionário ou a tolerabilidade do paciente como muito bom, aceitável ou insatisfatório. E aqui a gente vai falar um pouco mais rapidamente dos dados, o que a gente procurou nesses pacientes. Então, do total de 200 pacientes, 51% eram pacientes masculinos, 39% de etnia caucasiana, parda 36%. A idade média dos pacientes foi 61 anos, 61 anos. A alimentação foi considerada boa em 45% deles, e uma notícia boa, que 50% deles não relatavam o uso de consumo de álcool e 45% um consumo moderado. 33% dos pacientes eram não fumantes. Uma notícia não boa, né, um dado não bom, é que 57% deles não praticavam nenhum tipo de atividade esportiva, e a maioria deles, como era de se esperar, 54%, eram classificados na classe 2 da gravidade de angina pelos critérios da Sociedade Canadense, né? Classe 2, a grande maioria. As características da angina eram referidas, na sua grande maioria, como desconforto no peito, 87%, sendo que chama atenção aqui 26% como aperto. A localização, a maioria, como era de se esperar, era retroesternal, 184 pacientes com 92% de dor retroesternal. A duração da angina foi em segundos, em 50%, em minutos, outros 50%, quase 50%. Os fatores desencadeantes da angina, a maioria, 61%, respondeu como componente emocional. Fatores de alívio da angina, a maioria respondeu 83% com repouso e 70%, portanto, houve superposição com o nitrato, né? Com o nitrato sublingual, usando, então, repouso e nitrato sublingual. Os pacientes, os exames de laboratórios foram considerados dentro dos valores de referência na maioria dos pacientes. Em todos os pacientes que foram admitidos no estudo, não havia evidência de doença isquêmica coronariana aguda pelo eletrocardiograma. Na avaliação pré-tratamento, avaliou-se o índice de massa corporal através de uma média, portanto, aqui está o número que serviu de comparação para o final do tratamento. A pressão arterial sistólica também avaliada no início do tratamento, está aqui, como 133,4 milímetros de mercúrio a média.
A pressão arterial diastólica também foi avaliada. A frequência cardíaca em torno de 70 batimentos por minuto. Frequência respiratória com uma média de 16 incursões respiratórias por minuto no pré-tratamento. Todos os pacientes responderam ao questionário quanto à sua possível limitação física, e isso foi feito uma mediana das respostas com o seu valor numérico. A estabilidade da angina também com uma mediana com seu valor numérico. A frequência da angina pré-nosso tratamento com uma mediana. A satisfação que o doente tinha com o seu tratamento, uma mediana, e uma pontuação de qualidade de vida, também com uma mediana pré-tratamento. Na visita 2, 16 pacientes tiveram que ser retirados do estudo por essas condições. Então, na visita 2, ele seguiu com 184 pacientes, e na visita 3, mais 8 pacientes tiveram que ser retirados do estudo, portanto, o estudo seguiu-se com 176 pacientes. Na visita 3, todos aqueles índices foram novamente procurados para que servisse de comparação: índice de massa corporal, pressão arterial sistólica, diastólica, frequência cardíaca, frequência respiratória, e com isso nós podemos observar que, quando comparamos a visita 3 pós-tratamento com a visita 1 pré-tratamento, o índice de massa corporal, apesar de ter diminuído, não houve uma diferença estatística, assim como a frequência cardíaca, apesar de ter diminuído um pouco, não houve diferença estatística, e frequência respiratória se manteve semelhante, portanto, não houve diferença estatística. O que diminuiu alguma coisa foi a pressão arterial sistólica, a média de 133 para 128, foi considerado uma diferença estatisticamente significativa, assim como a pressão arterial diastólica, de 86 para 83, e a análise mostrou que houve uma diferença estatisticamente significativa. Toda aquela pontuação inicial de limitação física, estabilidade da angina, frequência da angina, satisfação do tratamento e qualidade, foi também pontuado na visita 3. E quando nós comparamos as respostas que o indivíduo nos deu de escala de estabilidade da angina pré-tratamento com pós-tratamento, a pontuação mostrou um maior número de pacientes como definindo que ele teve uma estabilidade melhor de sua angina, melhora estatisticamente significativa. Quando ele respondeu se houve uma diminuição da frequência de angina, também nós temos numericamente uma maior quantidade de pacientes respondendo sim, com uma diminuição, portanto, uma melhora estatisticamente significativa. Quando nós perguntamos se esse doente estava satisfeito com seu tratamento, idem, uma pontuação maior pós-tratamento, e quando nós colocamos se ele, estatisticamente, ele teve uma qualidade, ele sentia que tinha uma qualidade de vida um pouco melhor, ele também pontuou em maior número todos esses dados com uma melhora estatisticamente significativa no pós-tratamento. Com isso, os avaliadores puderam dizer, ao final do tratamento, quanto à eficácia geral ou tolerabilidade geral do tratamento, como muito bom ou bom na sua maioria dos pacientes, com alto índice de resposta, né? Bom 82%, bom 84%, pacientes que aceitaram e tiveram uma boa resposta a esse tratamento que nós propusemos. Com isso, nós nos permitimos algumas conclusões. Que o propatil nitrato ele mostrou-se seguro
eficaz e bem tolerado nos pacientes com angina de peito estável crônica, no período do estudo de 30 dias, com altas avaliações pelo investigador de muito bom ou bom do tratamento. Que o propatil nitrato proporcionou uma melhoria ao reduzir a frequência de episódios de angina. Que essa medicação proporcionou uma melhoria da estabilidade da angina. Ela também proporcionou uma melhoria da qualidade de vida dos pacientes. E que a maioria dos pacientes ficou satisfeito com o tratamento instituído. E com esse trabalho, nós esperamos ter contribuído positivamente para um entendimento melhor dos benefícios do tratamento com propatil nitrato nesse tipo de paciente, numa melhoria da qualidade de vida em pacientes com angina distável crônica. Essa foi a nossa apresentação, em que nós procuramos, né, nossa apresentação como critério para poder ser admitido nessa academia, na CAMERS, e agora nós optamos em agregamos a essa parte inicial uma complementação em que procuramos fazer uma breve revisão do tema principal, que é a doença arterial coronariana estável. Mais uma vez, referindo a importância do tema, né? 12 a 14% dos pacientes nessa faixa de idade, entre 10 a 12% das mulheres devem ter ou vão ter angina crônica estável, e que ele continua como a doença arterial coronariana como uma das causas importantes de mortalidade. A angina, nós sabemos que ela é consequência, ou a fisiopatologia dela, que ocorre um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio pelo miocárdio. E que a grande maioria dos portadores de doença arterial coronariana são por doença aterosclerótica do vaso coronariano. E que nós sabemos que essa aterosclerose nada mais é do que uma infiltração lipídica dessa árvore coronariana, portanto, nós podemos ter a liberdade de chamar ateromatose coronariana. Uma pouca porcentagem de pacientes vão ter doenças não ateromatosas, como arterite, embolias coronarianas, vasoespasmo coronariano, valvulopatias em que propiciam dor anginosa, algumas cardiomiopatias, crises hipertensivas não controladas, hipertiroidismo em sua fase aguda, anemia intensa, e gostaria de chamar a atenção para aqueles pacientes que têm angina noturna, a possibilidade da apneia do sono como desencadeadora desse quadro. Doença arterial coronariana é uma doença crônica, em que elas podem se manifestar de vários modos, desde pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, a pacientes com aquele quadro de angina estável bem definido, e até os pacientes que instabilizam, passam por uma fase de angina instável ou complicam por infarto do miocárdio. Nossa grande meta é identificar os pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, portadores de aterosclerose, e que estão em risco de agravar o seu quadro, como infarto ou morte, e que a gente possa instituir medidas e tratamentos preventivos. Para que a gente possa identificar esses indivíduos, foram instituídos algoritmos dos quais a gente pode pré-tratamento ou
pré-exame, digamos assim, e identificar aquele indivíduo que possa ter uma doença arterial coronariana. Trouxe aqui esse slide do livro do Netter, que todos nós conhecemos, porque ele traduz todo o sofrimento que o paciente tem durante a sua crise aguda, né? Está aqui bem documentado o faces de dor, a posição da mão protegendo o coração, protegendo o tórax, que é onde a maioria dos pacientes tem a sua dor, né? Que é aqui retroesternal, a grande maioria. O paciente de meia idade, aquela idade mais comum, ele fazendo um esforço físico, como está aqui, carregando um peso, ou submetido a um frio intenso como fator desencadeante. Então, aqui está mostrando o que significa uma angina distável num paciente sintomático e lembrar que, fazendo parte do diagnóstico, dos critérios, ela deve estar aliviada com repouso ou com uso de nitrato em poucos minutos. E é isso que está escrito aqui, como a gente tem que falar uma mesma linguagem. Angina típica, ela preenche esses 3 critérios, que nós já falamos anteriormente: desconforto ou dor retroesternal em aperto ou constricção, desencadeada pelo exercício ou estresse. O paciente ele já sabe qual é o esforço que vai desencadear a dor, e ela é aliviada em poucos minutos com repouso ou com nitrato. Se ele tiver somente 2 desses critérios, nós denominamos angina atípica, e se ele só tiver um critério ou nenhum, para aquela dor, nós denominamos dor não anginosa. Mais uma vez, nós devemos classificar a gravidade dessa angina. Classe 1, a atividade física habitual não provoca angina. E o que era uma atividade física habitual? Caminhar, subir poucos lances de escadas. Classe 2, o que causa a limitação? Subir escada rapidamente, né? Isso é que é uma atividade. Então, essas atividades não causam angina, né? Por exemplo, não ter a angina após refeição, ele poder caminhar alguns quarteirões planos, subir alguns aclives ou subir um lance de escada, não provocar angina. Se isso provoca angina, ele está em classe 3, porque ele já tem limitação às suas atividades, e se ele não consegue fazer nenhuma atividade, ele é classificado como tipo 4 ou classe 4, porque ele está bastante limitado e praticamente ele também tem angina ao repouso. Diante de um paciente, nós temos que possivelmente possa ter uma doença coronariana, seja por fatores de risco que ele tenha, eu tenho que saber qual é a probabilidade que ele tenha a doença. Uma vez que eu tenha a doença documentada, eu tenho que estratificar esse paciente para saber qual é a gravidade dessa doença. E tenho que identificar os fatores de riscos agravantes. De um modo simples, tem essa estratificação demonstrada, essa estratificação feita por esses 2 autores. É uma estratificação inicial, que a gente chama probabilidade pré-teste, antes de submeter o paciente a qualquer teste, probabilidade, em que se junta sintomas, como vocês estão vendo aqui, angina típica ou dor anginosa, junta-se com sexo da pessoa, se ele é homem ou se ele é mulher, e com a idade dessa pessoa. Isso permitiu um critério de porcentagem de probabilidade. Então, os pacientes que são enquadrados em menos de 5% nesta avaliação são ditos baixa probabilidade de ter uma doença
arterial coronariana significativa. Pacientes que tenham uma porcentagem acima de 15%, uma probabilidade alta. E pacientes entre 5 e 15, uma probabilidade intermediária. Então, é um slide, uma tabela fácil de a gente fazer uma avaliação inicial. E o que fazer com esses pacientes? O que as diretrizes recomendam para fazer com esses pacientes? Se ele é classificado como de muito baixa probabilidade, a diretriz diz que a gente pode parar por aí, não há necessidade de implicá-los em vários exames. Se esse paciente ele é classificado como de alta probabilidade naquele exame inicial, aí se recomenda continuar com investigação laboratorial, e aqui nós estamos citando, e vamos mostrar depois, uma série de exames à nossa disposição. Por exemplo, uma angiotomografia das coronárias, uma cintilografia de perfusão coronariana, ressonância do coração, ecocardiograma com ou sem estresse e até o cateterismo com a cineangiocoronariografia. Então, está aqui as recomendações clássicas das diretrizes. E o que fazer com o paciente, que é a grande maioria, eu acho, né, que está naquela probabilidade intermediária? Então, se recomenda que se avalie todos os fatores de risco para que ele saber se ele tem uma doença. Saber que ele tem doença, a gente já sabe, mas se ele tem uma doença mais grave, né? Que são dislipidemia, diabetes, hipertensão, uso de cigarro, história familiar de doença aterosclerótica, uma alteração do eletrocardiograma de repouso, né? E disfunção ventricular sugestiva de DAC. Se ele tiver esses fatores, sim, vamos prosseguir com aqueles outros exames. Se ele não tiver esses fatores, dado que eu acho que é bastante infrequente, mas se por acaso ele não tiver, lembrem que hipertensão praticamente todo paciente deve ter, né? Ou diabetes, ou dislipidemia, mas se ele não tiver, recomenda-se fazer o teste ergométrico simples. Ou um exame um pouco mais sofisticado, que chama-se score de cálcio, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Se esses exames não estiverem alterados, fechou. Não há necessidade de submeter esse paciente a outros exames mais complexos. Se esses exames vierem alterados, ele cai nesse grupo de prosseguir com a sua investigação. Então, de um modo mais resumido, se o indivíduo tem baixa probabilidade, ou muito baixa, aqui que ele está dito como muito baixa, parar, não há necessidade de submeter esse paciente à investigação mais complexa. Se ele tem um risco intermediário, aqui eu vou englobar os dois como risco intermediário, poder submeter esse indivíduo a esses exames mais complexos. E se ele tem um risco muito alto, inicialmente, já poder indicar o cateterismo do coração. Nós, então, identificamos esse paciente como portador de DAC. Será que ele é um paciente grave ou não grave? O que se chama grave? Qual é o risco que esse paciente tem em 10 anos de desenvolver um evento grave? Infarto, seja ele não fatal ou fatal, acidente vascular encefálico, mortes cardiovasculares ou internações hospitalares de repetição. E, para isso, existem vários scores. E nós trouxemos aqui aquele mais comum, o mais clássico, que é o score de Framingham, em que há uma pontuação, em que se mede gênero do paciente, se é homem ou se é mulher, idade do paciente, e aqui ele identificou nível de colesterol, de HDL colesterol,
se existe uso do cigarro e a pressão sistólica. Através de uma série de pontuações, ele conseguiu classificar os pacientes em baixo risco, intermediário risco e risco alto de desenvolver doenças graves em 10 anos. Portanto, além de saber se esse indivíduo tem DAC, eu tenho que saber qual é o risco que ele tem em desenvolver uma doença mais severa. Com o tempo, foram adicionados outros fatores de risco, como história familiar. Se forem homem, abaixo de 55 anos, se forem mulher, abaixo de 65 anos, se tem uma doença metabólica, se tem doença renal através da microalbuminúria, proteína C reativa como marcador de inflamação, também fibrinogênio e homocisteína, e se ele tem doença aterosclerótica em outro local, por exemplo, lesão de carótida, que é fácil de a gente identificar, ou score de cálcio nas coronárias, e se ele tem um eletrocardiograma de repouso muito alterado. Portanto, são fatores de riscos agregados em que aumenta o risco desses indivíduos de ter uma evolução pior de seu ADAC. E aqui, uma vez que a gente identificou esses pacientes e nós queremos saber a sua gravidade, vamos submeter esses pacientes a um kit de exames laboratoriais. E aqui eu trouxe só aqueles exames que foram classificados nas diretrizes como classe 1, índice de recomendação 1 e classe A ou B. O hemograma, pesquisa de diabetes, lipidograma e creatinina. Exames complementares que nós chamamos deflagradores da doença, portanto, submeter esse indivíduo a um esforço, como teste ergométrico, ecocardiograma estresse, cintilografia de perfusão miocárdica estresse, ressonância magnética cardíaca estresse. E exames confirmatórios, em que nós vamos ter ou um eletrocardiograma, ou um ecocardiograma de repouso, confirmando que esse indivíduo tem uma DAC, ou angiotomografia cardíaca, ressonância magnética cardíaca, e podemos chegar à coronariografia. Portanto, todos esses nossos exames estão à nossa disposição. Uma vez feitos esses exames, dentro deles, quais são os critérios que eu digo esse doente está grave? Então, se o indivíduo é submetido a um teste ergométrico, e nesse teste, o mais comum de positividade desse teste é apresentar um infradesnível de ST. Mas se ele apresenta supradesnível de ST ou infradesnível a uma carga pequena, é um mau prognóstico, é uma doença mais grave. Se na cintilografia ele apresenta uma área isquêmica muito extensa, acima de 10%, ou se ao ocorrer esses outros critérios que estão aqui, como dilatação do ventrículo durante o estresse, um doente grave. Se na angiotomografia ele apresentar lesões vasculares coronarianas, seja triarterial, seja do tronco da artéria coronária, que é o tronco coronário esquerda, ou uma lesão proximal da descendente anterior, uma lesão significativa e grave, é um doente de alto risco. E também aqui na ressonância magnética, mostrando uma hipoperfusão em vários segmentos. Portanto, são alguns critérios que nós podemos encontrar nos exames, dizendo que esse indivíduo tem uma chance de evoluir mal. E aqui eu vou mostrar rapidamente os nossos exames disponíveis. O primeiro, que é o mais simples que nós podemos ter, é o teste ergométrico, que é um exame em que a gente obtém um eletrocardiograma durante um esforço físico. Né? Durante um esforço físico. É o exame inicial de pesquisa da doença arterial coronariana, e ele é dado positivo com o infradesnível de segmento ST, como nós estamos vendo aqui, comparando o repouso com o exame, aqui um
um significativo infradesnivelamento de segmento ST, ou uma elevação do segmento ST, que ele é mais específico do que esse exame daqui. Qual é a limitação do teste ergométrico? Limitação do teste ergométrico são pessoas com limitações motoras que não possam correr na esteira, né? Que não possam correr na esteira. Então, essa é uma das grandes limitações. Existem outras, né? Por exemplo, se o indivíduo já tem alguma alteração muito grave no eletrocardiograma e que vai interferir no exame pós-esforço. E baseado em vários achados, como tempo de aparecimento da alteração, se apareceu dor ou não, tipo de alteração no teste de esforço, foi elaborado um score de gravidade, chamado score de Duke, em que ele é avaliado se o paciente tem baixo risco, risco intermediário ou um alto risco para um evento cardiovascular. Portanto, nós já recebemos o laudo do teste ergométrico com a avaliação desse score de Duke. Um outro exame muito bom que nós usamos é a cintilografia de perfusão miocárdica, em que nós avaliamos o grau de perfusão do coração ao receber um contraste, chamado MIB Tecnésio 99, que é o que a gente usa, né? E a gente compara o coração, o desenho do coração, ou a perfusão do coração ao repouso e ao esforço. Nós estamos vendo aqui nitidamente uma hipoperfusão ao esforço. É um exame com uma sensibilidade e especificidade muito boa para isquemia do coração, e ele tem uma vantagem, que se o paciente não puder fazer um esforço físico, nós podemos administrar determinadas substâncias que equivalem ao esforço, como dobutamina, como dipridamol e como adenosina. Portanto, é um exame que traz bastante informação para saber se aquele doente tem ou não doença aterosclerótica. A palavra está faltando, significativa. Tudo isso é para dizer se o indivíduo tem uma doença significativa. Um exame mais recente, que nós podemos chamar assim, mais recente, e eu vou dizer que é o exame maravilha, né, como nós estamos vendo aqui, que é a tomografia computadorizada do coração e a angiotomografia das coronárias, em que primeiro a gente faz uma tomografia sem contraste para ver o score de cálcio, que eu vou mostrar daqui a pouco, e isso eu estou me limitando às indicações para a isquemia, porque esse método ele identifica o miocárdio como diversas cardiomiopatias, mas aqui eu estou me limitando à visualização das coronárias. Então, eu administro um contraste, que é um contraste iodado, faço uma tomografia e, como a gente pode ver aqui, eu tenho o desenho anatômico das coronárias, eu sei se essa coronária está pérvia, se ela está ocluída, obstruída, ocluída, se existe um stent nela e qual é o grau de permeabilidade que esse stent nos dá. Então, eu posso dizer que é um exame anatômico muito bom, e hoje, com as facilidades que a gente está tendo de pedir e dos próprios, não os pacientes, mas dos laboratórios, não, de poder ser autorizado, né? Esses exames agora estão mais facilmente autorizados pelos planos, eu queria dizer, pelos planos, nós podemos, então, ter uma análise anatômica muito melhor das coronárias. E ele também permite que a gente avalie o score de cálcio, que é a tomografia não contrastada, e, portanto, esse branco daqui é a coronária calcificada, e o score de cálcio hoje está sendo valorizado
como um papel relevante na estratificação do risco vascular. E ele tem um valor preditivo negativo de 96% e um valor preditivo positivo de 30% para oclusão coronariana significativa. Portanto, hoje é um método em que ele é quantificado, a gente recebe esse laudo quantificado e podemos dizer se o indivíduo tem risco ou não risco de ter uma evolução mais grave de sua doença. Também eu diria que é um método maravilha para a gente, que é a ressonância magnética do coração, em que também ela consegue avaliar a perfusão tecidual do coração, do miocárdio, avaliar, portanto, a isquemia do miocárdio, e, através de qualidades que aparecem na imagem, através que a gente também... o contraste chama-se gadolínio, e ele aqui está descrito, eu fiz questão de chamar, porque ele é proibido em pacientes que tenham doença renal severa, então ele é proibido de administrar, é um fator limitante, e através do método que é chamado realce tardio. O que é isso? Quando a gente administra esse contraste, ele tem um tempo de perfundir o miocárdio e um tempo de ser lavado do miocárdio. Se esse tempo de perfundir está alterado e se esse tempo de lavagem também está alterado, isso promove um desenho em que é chamado de realce tardio. E esse realce tardio permite diferenciar várias doenças miocárdicas. Aqui foi trazido o desenho da doença isquêmica, mas ele pontilhado, por exemplo, ele permite doença intramiocárdica infiltrativa, e hoje está se falando muito de amiloidose, como exemplo, por exemplo, amiloidose do coração, que ficou mais fácil de ser identificada através da ressonância magnética do coração. E, finalmente, o último exame, que é o exame de cateterismo, em que a gente introduz um catéter direto na coronária, injeta um contraste, e esse contraste, ao perfundir a coronária, vai identificar lesões localizadas e o grau de lesão. Apenas para trazer um outro nome, nas lesões em que a gente fica em dúvida se ela é grave, se ela está... quer dizer, além do olho, digamos, anatômico, se essa lesão ela é suficiente para permitir uma hipoperfusão. E, para isso, durante o cateterismo, se avalia reserva de fluxo fracionado. E que permite saber se aquela lesão é anatomicamente leve ou moderada, ela é funcionalmente grave, e vice-versa. Então, lembrar que hoje existe essa possibilidade durante o cateterismo, e que é um método que permite, uma vez identificada que essa lesão ela é anatômica e funcionalmente significativa, permite o tratamento imediato através do catéter balão, com angioplastia, e através de colocação de determinados dispositivos que nós chamamos de stent. E quanto ao tratamento, também vou fazer um resumo rápido. Saber que hoje, tanto o indivíduo que tenha um risco baixo, intermediário e principalmente no risco alto, todos devem ter um aconselhamento de mudar seu estilo de vida. Todos devem receber um tratamento medicamentoso e alguns vão para o tratamento intervencionista. Aqui, inicialmente, está como documentado na diretriz que paciente de alto risco, além do chamado tratamento medicamentoso otimizado, deva ser encaminhado ao exame visual da coronariografia. Aqui está
mostrando os vários itens do tratamento não medicamentoso de mudança do estilo de vida, uma dieta adequada, evitar o consumo de álcool ou limitar o consumo de álcool, não cigarro, lógico, e aqui eu rodelei a atividade física que cabe a nós estimular a todo mundo, mesmo com aqueles fatores limitantes de angina, limitar a uma atividade física, é lógico, uma atividade física acompanhada nos doentes mais graves. Controlar a dislipidemia, o diabetes, a hipertensão e estimular a vacinação. Quanto ao tratamento medicamentoso, nós temos medicamentos que melhoram a angina, portanto, são medicamentos sintomáticos para melhorar a angina. Beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio, nitratos, ivabradina e trimetazidina. Tratamentos que evitam ou postergam os eventos cardiovasculares. Isso é bom a gente saber. Beta-bloqueador, as estatinas, os antiagregantes plaquetários, e aqui em destaque a aspirina, e os bloqueadores do sistema renina-angiotensina. E todos eles, seja para melhorar sintomaticamente ou para mudar a evolução, o tratamento com revascularização. A terapêutica medicamentosa com antiagregantes, e aqui está exemplificada a aspirina, com as estatinas, com os beta-bloqueadores e com os bloqueadores da enzima de conversão, reduzem a incidência do infarto e aumentam a sobrevida. Esses medicamentos, nitratos, bloqueadores do canal de cálcio, ivabradina, trimetazidina, reduzem os sintomas, os episódios de isquemia e melhoram a qualidade de vida. Dessa forma, é prioritário e fundamental iniciar o tratamento com medicamentos que evitem a morbimortalidade e associar os medicamentos que diminuem os sintomas. Rapidamente, a aspirina, um antiagregante plaquetário, promove e previne a trombose, não é promove, previne a trombose. Aqui a dose de 75 a 100. No nosso mercado, nós temos dosagem de 81 e 100 miligramas. Os beta-bloqueadores, que são agentes anti-isquêmicos, né? Aumentam a tolerância do esforço por um mecanismo antianginoso. Está aqui os vários beta-bloqueadores. A estatina, que evita a progressão da placa ateromatosa, e ela tem também uma função de diminuir a inflamação na artéria. Está aqui os dois grandes grupos de estatina com as suas dosagens. E ECA, ou quando não ser possível ECA, o BRA, que também diminui a ação vasoconstrictora e anti-inflamatória da angiotensina, portanto, melhora a evolução do paciente, e as doses vai depender da substância que nós formos empregar. Aqui estão os diversos fármacos antiaginosos, e aqui eu estou chamando a atenção do nitrato, que foi a razão da nossa monografia, que tem uma ação, como a gente já falou lá, por vasodilatação, uma ação antiaginosa, previne a crise de angina com os seus 3 representantes, propationitrato, dinitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida. Os bloqueadores de canal de cálcio, que nós temos que ter muito cuidado quando empregar o verapamil e o ditiazem, porque esse indivíduo não tem uma fração de ejeção reduzida. Podemos empregar a ivabradina, cuja ação dele é diminuir a frequência cardíaca, independente do beta-bloqueador, e a trimetazidina, que tem uma ação metabólica, aumentando a oxigenação da glicose, e, portanto, um efeito antianginoso. E aqui apenas para mostrar que tudo que nós falamos dessas drogas, como aspirina,
como beta-bloqueador e como as estatinas, elas são classificadas nas diretrizes como classe 1, nível de evidência A, portanto, nós estamos autorizados a empregá-los. E, dessa maneira, o que a gente pode sugerir? Um pacote inicial de tratamento. Estatina, todos os pacientes que tenham doença arterial coronariana. Beta-bloqueador, tudo é lógico, respeitando-se as contraindicações. Beta-bloqueador, pelo seu efeito anginoso, efeito antiarrítmico, efeito de impedir a evolução grave dessa angina. E aí nós caímos na aspirina. A aspirina ela tem uma indicação precípua, documentada, nos pacientes que foram submetidos a uma intervenção coronariana. Não tem dúvida. A nossa dúvida é se ela tem uma ação de prevenção primária. Ou seja, pacientes com DAC e que não tenham sido submetidas ainda a uma intervenção. Nossa ideia, baseado naquilo que a gente tem lido, é que esse emprego de aspirina pode ser estendido primariamente, sim, em indivíduos que ainda não tivessem submetidos a esse procedimento, desde que eles tenham uma alta carga de fatores de risco para a doença isquêmica coronariana, pois ele tem uma ação antitrombótica. Se o paciente tem hipertensão, diabetes ou fração de ejeção ventricular baixa, associar um IECA. Se esse indivíduo tem dor, mantém dor, associar nitrato ou bloqueador de cálcio, ou ivabradina ou trimetazidina. E se tudo isso for ineficaz, levar esse indivíduo a uma intervenção coronariana. E aqui mostrando que existem indicações para a gente mexer nessa coronária. Por exemplo, se o indivíduo está documentado que tem uma lesão de tronco da coronária esquerda, sim, mais 50%, se esse indivíduo tem uma lesão coronariana em descendente anterior, proximal, que é a nossa coronária principal, como está aqui mostrado, ou se ele tem uma reserva de fluxo fracionado que indique que aquela lesão é funcionalmente significativa, ou se ele é um paciente bi ou triarterial grave, mostrando que tem indicação a intervenção coronariana. Estávamos tudo muito bem, tranquilos, satisfeitos, quando, agora, recentemente, a partir de 2020, foi descrito, foi publicado esse estudo, chamado Isquemia, que é um estudo multicêntrico que avaliaram doença arterial coronariana estável com isquemia moderada, olha só, moderada ao teste de esforço, e avaliaram para quase 6.000 pacientes. O que queriam investigar nesses pacientes? Se o tratamento medicamentoso otimizado era suficiente ou o paciente deveria ser submetido todos esses pacientes deveriam ser submetidos a um exame cateterismo. Os autores concluíram, e aí traz uma modificação, concluíram que a estratégia invasiva inicial, comparado com tratamento otimizado conservador, portanto, o tratamento invasivo, não reduziu os desfechos clínicos, pacientes acompanhados por 3 anos, com doença arterial coronariana estável ou isquemia ao teste de esforço, mostrando, segundo esses autores, que não haveria necessidade de submeter esse indivíduo a um exame cateterismo logo de início, que é o que a gente, a princípio,
indicava. Esse estudo foi motivo de um editorial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e esse editorial concluiu que todos os pacientes, sejam pacientes graves, moderados, ou sejam pacientes não graves, não graves, todos eles devam ter um tratamento clínico otimizado. Que esse estudo isquemia excluiu alguns pacientes mais graves, como lesão de tronco de coronária, pacientes que tivessem uma fração de ejeção reduzida ou aqueles que estavam em classe 4, portanto, doentes mais graves. E ele conclui para a gente que a melhor abordagem para pacientes desse tipo é trazer o paciente junto com a decisão, munidos de uma maior quantidade de informações possíveis, dados clínicos, funcionais e anatômicos, para, então, decidir qual é a melhor conduta, abordar por um time cardíaco, o time cardíaco. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando que a Sociedade Brasileira de Cardiologia faça uma diretriz já abordando esse estudo isquêmico. Portanto, como uma mensagem final, nós podemos dizer que a DAC é prevalente. E em qualquer tipo de evolução, leve, moderada ou grave, principalmente a leve, leva a um declínio na sua qualidade de vida. Portanto, deve ser prevenida. Que o exame clínico bem feito e os exames complementares mais modernos permitem um diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce, seja medicamentoso ou seja intervencionista, aumenta a sobrevida e melhora a qualidade de vida do paciente. E com isso nós encerramos e agradecemos a vocês e pedimos até um pouco de desculpa pelo alongamento do horário. Obrigado. Muito bem, professor Gerson. Excelente palestra, com muitos ensinamentos, muito conhecimento e uma transmissão importante sobre provavelmente uma das maiores causas de morte no nosso meio. Parabéns. Okay. Obrigado, professor. E agora, então, passamos àquele espaço para que haja um esclarecimento, um questionamento, um debate. Por favor, quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o nosso mestre de hoje, o nosso professor Gerson Goodweiss. Alguém quer fazer uma pergunta? Professor Romeu, por favor, professor Romeu. Professor Romeu, o microfone do senhor está desligado. Praticamente não tenho perguntas, porque a apresentação do nosso colega Gerson Goldwasser foi perfeita, profunda, e abordou todos os itens programados para a insuficiência, para a angina estável e o uso do propatil nitrato. Quero, portanto, aproveitar com a palavra a parabenizar o Gerson pela brilhante apresentação e desejar que a gente continue mantendo esse padrão nas nossas apresentações. Obrigado. Doutor Romeu, muito obrigado pelas suas palavras, sempre acolhedoras e gentis comigo. Muito obrigado. Alguém mais, por favor? Confrade Luiz Augusto, por favor. Professor Luiz Augusto, o microfone do senhor está desligado. Abreu.
Bom, boa noite a todos. Inicialmente, também parabenizar ao Gerson pela qualidade da apresentação, pela didática, principalmente nessa segunda etapa, que ela foi bastante elucidativa e explicativa. Com relação à primeira parte, que foi a razão da sua monografia na Camerge, eu queria só, para o meu entendimento completo, fazer umas perguntas para esclarecimento. A sua casuística foi de que ano? A nossa casuística, ele precedeu em torno de um ano anterior. Um ano. Em torno disso. Esses pacientes que foram alocados, selecionados, eles foram apresentados aqui como baseados num critério clínico, tá certo? Sim. Mas esses pacientes, por acaso, tinham alguma evolução na pesquisa desses pacientes, tipo teste ergométrico, ou mesmo até o máximo da cineangio-coronariografia? Durante o nosso estudo, não. Eles foram submetidos somente ao exame comum, que foram exames laboratoriais, e o eletrocardiograma. Mas, previamente, todos eles eram acompanhados em ambulatório por os colegas da Unifeso, e eles eram sabidamente portadores de doença aterosclerótica coronariana. Portanto, em algum momento, eles tiveram esse exame. Sim, mas quer dizer que eles eram bem classificados como padecentes de doença coronariana. Sim. Sim. E, finalmente, uma última pergunta para meu esclarecimento. Esse grupo que foi estudado, essa casuística, teve grupo controle? Não, é um estudo autopareado. Ele mesmo respondia se houve melhora ou não. Não era duplo, né? Portanto, não houve um duplo controle, não. Era só com o grupo mesmo. Sim, tudo bem. Então, muito obrigado. Mais uma vez, meus parabéns. E foi uma apresentação do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista de orientação prática, eu achei muito boa. Parabéns. Eu quero agradecer ao senhor, os seus comentários e as suas palavras para mim também. Muito obrigado ao senhor acadêmico Luiz Augusto. Muito obrigado. Bom, seguindo então, nós temos aqui uma lista de confrades querendo fazer a pergunta. Professor Roberto Meirelles, por favor. Não, boa noite. Em primeiro lugar, eu, em nome do Conselho Regional de Medicina, do nosso presidente Clóvis Munhoz, eu gostaria de agradecer o convite feito ao CREMERGE. É uma grande honra estar aqui presente, junto com os professores, com os luminares da medicina, e ressaltar que o CREMERGE não quer não apenas participar das reuniões e das atividades associativas e do congraçamento aí da CAMERGE, mas como quer fomentar também e, dentro do possível, apoiar, auxiliar no que for necessário. Então, podem contar com a gente sempre que nós pudermos, aí vamos estar juntos e queremos aí ampliar essa parceria, que muito nos honra, né, para essa colenda casa. E do professor Gerson, foi uma excelente aula, realmente. Obrigado. Porque os poderes da epidemiologia, até as características clínicas e o uso racional dos exames complementares, baseados nos scores de risco, e principalmente, assim, eu sou cardiologista, né, faço também alguns exames de imagem, mas foi ressaltado essa questão do uso racional dos exames e a importância do tratamento clínico, né? Apesar do estudo de química até ter algumas críticas de seleção, de uso de teste ergométrico na maioria dos casos, mas é um estudo que marcou assim, uma revolução recente, da mesma forma que o estudo COURAGE
sei lá, em torno quando eu era residente, né, uns 15, 16 anos atrás, também foi uma grande novidade na cardiologia, mas que se mantém até hoje, do tratamento intensivo dos fatores de risco e hábitos de vida e associado ao tratamento medicamentoso na clínica. Então, eu só queria parabenizar o professor Gerson, depois eu vou falar com o meu amigo Daniel Goldwasser, eu vou parabenizar o pai dele pela apresentação. Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras, né? E é bom saber que a gente tem que sempre aplicar esse uso racional dos exames, para não sair à toa pedindo exames que seriam inadequados, né? E também mostrar e trazer para a gente que tratamento clínico é o mais importante. Se a gente vai ou não fazer um tratamento anatômico, é lógico que vai ter suas indicações, né? Como foi dito nos diversos estudos. Mas não menosprezar e não deixar de fazer, mesmo naqueles pacientes pouco sintomáticos, mas que a gente sabe que tem doença coronariana, arterial coronariana, fazer o tratamento medicamentoso que mostra, sim, uma evolução benigna da doença. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero aproveitar, conselheiro Roberto Meirelles, agradecer em meu nome, pessoal, Antônio Luiz de Araújo, em nome da presidência da Camerge, a sua presença na nossa sessão virtual. Isso nos engrandece, nos estreita e só temos a ganhar. É claro que nós temos o que oferecer no nosso capital intelectual e o CREMERGE, naturalmente, com um órgão de classe, poder nos ajudar nas diversas demandas, até certo ponto, administrativas que possamos ter. Muito obrigado pela parceria, pela presença e pelo apoio. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço aí, fico honrado. Nós que agradecemos. Bom, seguindo então, temos um prezado confrade, Mauro Geller, querendo fazer algum comentário, alguma pergunta. Professor Mauro Geller, por favor. Boa noite a todos. Realmente uma grande satisfação poder participar de mais esse evento. Parabenizar o professor Gerson Goldwasser pela sua excelência acadêmica, pelo seu entusiasmo na pesquisa clínica, a abordagem de sua apresentação, como foi destacado pelos outros colegas, a didática e abordar que, além esse interessantíssimo trabalho que foi descrito nos detalhes da terapêutica anginosa, também foi para um clínico como eu, que foi muito expressiva essa abordagem dos exames e sua estratificação para classificação de critérios para os pacientes, inclusive aqueles que a gente deve encaminhar, né? Então, quero te parabenizar, é uma grande satisfação vê-lo e parabenizar o nosso presidente, ao ex-presidente, professor Luiz Augusto, professor Romeu, que está aqui presente, pelo nível das apresentações, que são sempre excelentes e que contribuem para uma nossa reciclagem. Então, professor Gerson, parabéns mais uma vez, muito obrigado, porque contribuiu muito para o nosso aprendizado, que é sempre constante. Um forte abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado à Camerge. Doutor Mauro, eu que agradeço a sua presença, que o senhor está longe, não é isso? Aliás, isso. Eu vou tomar a liberdade de chamar de você. Ele é o meu padrinho na Camerge, né? Foi meu padrinho, foi que me introduziu, me
me deu esse prazer e essa honra de almejar estar na Camerge, conseguir estar na Camerge. Portanto, eu devo muito ao meu padrinho Mauro Guerra, não vou chamar agora de acadêmico, não, né? Meu padrinho, te agradeço muito as suas palavras e o seu incentivo sempre constante para mim. Muito obrigado. Obrigado. Bem, para continuar, mais algum confrade, alguma confreira querendo usar a palavra, por favor? Doutor Antônio, é só uma lembrança que eu tive, é o Roberto Meirelles aqui do CREMERGE, uma lembrança que eu tive. Sim, por favor. Aproveitando a presença do Gerson, né? A gente ainda está em organização aí desse evento, mas dia 12 e dia 13 de agosto, no dia 14 de agosto, nós comemoramos o Dia do Cardiologista, e que cai esse ano num domingo, junto com o Dia dos Pais e tal. Então, a gente vai fazer um evento no dia 12 de agosto à noite, na sexta-feira, com uma conferência magna, uma homenagem aos cardiologistas. E depois, no sábado, estamos reativando o Fórum da Câmara Técnica de Cardiologia em parceria com a Socerge, que já é uma tradição antiga, e teve pandemia aí que atrapalhou um pouquinho, agora quero voltar com ele. E aí é sábado, dia 13 de agosto de manhã, todos convidados, puderem anotar nas agendas, 12 de agosto a partir das 7 e 13 de agosto, sábado, em torno das 8h40, 9 horas até 1 da tarde. Muito obrigado pelo convite, conselheiro Roberto Meirelles, e tenha certeza que já está anotado. Aguardamos só a programação para divulgar na nossa página, porque tem certeza, não só os confrades e confreiras ligados à cardiologia, mas, de uma forma geral, todos têm interesse, já que as doenças do coração é um campo comum a muitas especialidades. Muito obrigado pelo convite. Bom, alguém mais quer fazer perguntas? Bom, se ninguém mais quer, eu preciso fazer alguns comentários. Primeiro deles, mais uma vez, parabenizar, fazer coro com o nosso grupo de confrades que falaram. Realmente não teceram nada fora da verdade. É absoluta a didática, é extrema a capacidade de transmissão do nosso querido professor Gerson Paulo Goldwasser. Então, eu também faço coro, parabenizo. Eu que tive a honra de, quando o professor chegou à Camerge, tive a honra de fazer uma análise humilde, simples, da monografia. Fiz com todo respeito ao trabalho, à dedicação, e realmente uma pesquisa interessantíssima e, diria até, inédita no nosso meio. O uso do propanil de nitrato como um coadjuvante, um aliviador das crises de angina, né, que tanto angustia tantos brasileiros e tantas pessoas que no nosso convívio. Mas, dito isso, daquela época eu fiz a análise e realmente eu não me lembro de todos os detalhes, mas agora eu estou querendo um esclarecimento, professor, com relação ao propanil nitrato. Na nossa área, que eu faço a parte vascular periférica, é sabido que ocorrem muitas interações medicamentosas. Às vezes para mais, e, infelizmente, às vezes contrariando um tratamento de uma comorbidade já estabelecida e já há algum tempo no paciente. Então, eu queria saber, de uma forma objetiva, já que já está da hora, professor, é o seguinte: é comum, naquela faixa etária que o senhor estudou os pacientes, a partir de 60, 65, 67 anos, é muito comum que tenha, por exemplo, doenças ligadas à parte reumática. É muito comum também que tenhamos pacientes que, por um motivo valvular, ou até mesmo por arritmia, necessitam e façam uso de anticoagulantes. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, professor, se o senhor teve oportunidade, na sua casuística,
E se não teve, qual é a sua opinião, da sua prática, da sua experiência? Se há alguma, vamos dizer assim, contraindicação da prevenção da angina estável com propatinil nitrato em paciente que esteja usando corticoide, por exemplo, ou paciente que esteja, por exemplo, usando um anticoagulante para evitar uma tromboembolia através de uma lesão valvular ou mesmo de uma arritmia tipo fibrilação atrial. E outro questionamento para o senhor aproveitar depois, nessa última parte, eu, como já o senhor me conhece, lido com a parte vascular periférica, e toda vez que eu vi um paciente com doença aterosclerótica, membros inferiores, é difícil a gente falar isso em medicina, mas, olha, eu vou dizer que esses pacientes com doença aterosclerótica periférica, podíamos procurar e estava lá a doença aterosclerótica coronariana presente. Em grau, às vezes não tão intenso, às vezes até em grau intenso, paciente já em pós-infarto, inclusive, mas com uma lesão periférica da aterosclerose. É uma doença degenerativa, inflamatória, todos nós sabemos, e muito grave, talvez seja a maior causa de morte no planeta. E, então, é uma doença que qualquer e todo estudo é sempre muito bem-vindo, apesar de ser ainda não possível definir se há um estudo final ou não. Então, tudo isso é para dizer o seguinte: teve uma projeção do senhor, o senhor colocava algumas avaliações, tanto laboratoriais quanto até de imagens, de uma forma indireta para que se suspeitasse da doença aterosclerótica coronariana. Por exemplo, a avaliação de imagem ao Doppler da carótida, né? O espessamento intimal carotídeo, sabemos que nos denuncia ou nos aponta, nos dirige para a doença aterosclerótica coronariana. A dosagem da proteína C reativa pode ser um preditor. Enfim, temos aí algumas indiretas que nos possibilita pensar na doença aterosclerótica coronariana. Isso tudo é para lhe perguntar, professor, seria o primeiro sítio de repercussão clínica da aterosclerose o território coronariano? Então, deixo esses questionamentos e depois quero encerrar. Por favor. Bom, primeiro, eu quero mais uma vez agradecer ao senhor e lembrar a todos, né, a maneira muito ética que o senhor teve comigo ao analisar a minha monografia. E, naquela ocasião, eu respondi, aqui eu falo em público, que foram todas aceitas, todas as suas observações foram aceitas, e a prova, naquela ocasião, eu até falei, também aqui mostrei, a mudança do título da monografia, que nós ouvimos as suas ponderações e achamos que era lógico, era lógico. Então, deixar expresso que tudo que o senhor está falando está marcado. Está marcado. Obrigado. Vamos ver se eu consigo responder. Vamos lá, que aí são outros 500. Vamos lá. Um é um vasodilatador, o propatil nitrato é um vasodilatador, né? A ação dele é mexer na musculatura vascular, seja arteriolar, seja venosa. Aliás, a ação é mais venosa. Tanto é que indivíduos que fazem uso cronicamente por essa dilatação venosa podem ter alguma reação, digamos, algum efeito de um edema periférico, pode. E o grande problema desse medicamento a longo prazo, não, nosso estudo foi a curto prazo, é a taquifilaxia, né? A gente sabe que cada vez pode ser necessário doses maiores para ter o mesmo efeito. Mas aquilo que o senhor comentou de efeitos adversos com
corticoide ou com anticoagulante, não li. Não li. Não sei se o senhor tem algum dado que possa trazer, mas eu não... Em todo que eu fui ler de nitrato, ele não fala em antagonismo com essas duas medicações. O único antagonismo, o cuidado, é com aqueles medicamentos na atividade sexual, que é o sildenafil e controle, e similares, que eu quero dizer, e similares, que pode dar uma hipotensão e aí, sim, piorar o quadro anginoso ou levar a um infarto. Isso a gente sabe que ocorre, né? Tanto é que quando você está numa emergência e tem que fazer uma droga vasodilatadora, a primeira pergunta que se faz ao homem, que medicamento ele está tomando nessa esfera, para evitar essa junção. Mas quanto ao corticoide e quanto ao anticoagulante, eu não me lembro de ter lido nada que não pudesse fazer. Bom, se a gente tivesse um olho para olhar através da pele a coronária, era maravilhoso. Isso, maravilhoso. E eu espero que o nosso amigo Roberto, que está aí, que faz exames complementares, consiga desenvolver um método ocular que a gente olhe através do tórax e diga, tem ou não doença coronariana. Enquanto isso não vem, eu concordo com o senhor, eu tenho que lançar a mão daquilo que a gente vê. O que a gente pode ver? Fundo de olho. O que a gente pode ver? Carótida. E o que a gente pode ver? Artérias periféricas. Radial, pediosas, né? Lá fora, aquilo que a gente pode ver. Então, clinicamente, eu uso muito Doppler de carótida para me guiar da possibilidade. Eu estou falando de método complementar, não estou falando de exame clínico, que a gente já falou, né? O exame clínico. Mas estou falando de método complementar, eu uso muito carótida. Paciente diabético, então nem se fala, que aí a gente vai procurar o Doppler arterial de membros inferiores para ver se tem alguma vasculopatia, e daí inferir uma possível coronariopatia. Muito bem, inferimos, fizemos aquela probabilidade que tem uma doença associada no coração. Aí nós vamos para aqueles scores que estão aqui. Se esses exames de scores nos conduzem a fazer um exame coronariográfico, um exame não de cateterismo, mas um exame de estudo coronariográfico. Felizmente, hoje nós temos, que há anos atrás a gente não tinha, que é a angiotomografia da coronária. Método não invasivo, um método de baixo índice de complicações e que pode nos ajudar no estudo anatômico. A gente lança eu lanço muito da cintilografia miocárdica. Para mim, é um exame de perfusão miocárdica excelente. Então, eu gosto de ter à mão um exame da cintilografia para saber até onde eu vou com esse paciente adiante. Então, respondendo ao senhor, eu diria o seguinte: todas essas alterações clínicas periféricas vão me conduzir a uma investigação mais detalhada do coração, e o tipo de investigação vai ser aquilo que o paciente puder fazer, lógico. Eu não vou submeter um paciente a um exame, por exemplo, se ele tem uma nefropatia, eu já sei que o gadolínio ele não é bom, então não vou submeter esse paciente a um risco de agravar a sua doença. Mas eu concordo com o senhor que essas mensagens clínicas periféricas podem nos conduzir a uma doença ateromatosa coronariana também. E aí tudo se mistura, né? Tudo se mistura. Sobre essa parte, é muito interessante, nós ficaríamos muito tempo discutindo e conversando, inclusive trocando esses aprendizados e ensinamentos.
O fato é o seguinte, há razões hemodinâmicas, o Dr. Roberto Meirelles vai até poder acrescentar alguma coisa, há razões anatômicas, hemodinâmicas, imunológicas até, e diria, logicamente, genéticas, né? Mas, veja só, meu raciocínio, e eu, inclusive, isso aí depois, lá na CAMERG, podemos conversar melhor. Eu tive a honra de fazer um estudo experimental, lógico que numa espécie é o rato Easter, mas isso é um detalhe apenas. Eu só encontrei repercussão da dieta hiperlipídica no território coronariano. Nas artérias periféricas não tinha repercussão que tinha na coronária. E aí, conversando, lendo, explicando, debatendo com meus orientadores e tal, e havia a questão hemodinâmica. Veja só, a coronária, interessante dizer isso, é a única artéria, ou, claro, o conjunto de coronárias são as únicas artérias que se enchem na diástole. E o que significa isso, hemodinamicamente? O sangue fica mais em contato com essa superfície endotelial da coronária do que em outros territórios, inclusive, lógico, a periférica, as artérias periféricas. Então, aí nos remete à história de existirem os chamados receptores endoteliais para o LDL colesterol, né? E aí vamos entrar pela fisiopatologia da heterogênese e tudo mais, mas é só uma rápida gota de água num oceano de ensinamento e conhecimento que os cardiologistas têm muito mais do que os cirurgiões periféricos, com certeza. Então, isso tudo é para dizer, estimular, se nós tivéssemos aqui as chamadas ligas acadêmicas, estimular que nesses jovens médicos pudessem desenvolver ou participar dessas ideias para realmente enveredar pela pesquisa. Porque, na minha concepção, há receptores especiais coronarianos para a doença aterosclerótica em maior número e, por razões de hemodinâmica, fica mais tempo, claro que proporcional, o sangue nas artérias coronárias devido a se encherem na diástole. Eu gostaria até da opinião do professor Luiz Augusto, dos outros cardiologistas, do professor Roberto Meirelles, sobre isso. Interessante. Esse amigo de vocês fica pensando em coisas e trazendo, viu, Luiz Augusto? Por favor. Seu microfone está fechado. Isso que você falou tem lógica, é uma possibilidade. Eu não conheço muito estudo a esse respeito, mas que pode ser, pode. Perfeito. Professor Roberto Meirelles. Oi, boa noite. Eu peço desculpa, doutor Antônio, porque eu estava justamente no finalzinho aqui de uma mensagem que eu recebi lá do Conselho. Então, o senhor poderia só pegar o ponto principal da pergunta? Não é bem uma pergunta, é umas deduções que eu tive e eu vou compartilhar com a sua experiência na cardiologia. Uhum. É porque, veja só, por uma série de exames indiretos, podemos inferir, como disse muito bem o professor Gerson, que exista a doença aterosclerótica coronariana indiretamente. Por exemplo, um espessamento intimal da carótida, uma proteína C reativa tocada, acometimento aterosclerótico em artérias periféricas, o fundo de olho alterado. Não? Então, bom, se tem aqui na periferia, vamos ver se tem na coronária. E aí acaba encontrando. Às vezes, logicamente, dessas condições assintomáticas, mas por vezes óleo-sintomáticas. Né? Então, me fez, inclusive, isso há muito tempo eu venho raciocinando em cima disso, que o território coronariano é o único território arterial que se enche na diástole. Sim. Então, o sangue fica mais tempo em contato com o endotélio
proporcionalmente no território coronariano do que no território arterial periférico. Se o sangue é o carreador do LDL colesterol, haveria de ter, ou há de ter, alguns, em termos de número, mais números de receptores do LDL colesterol no território coronariano, do endotélio coronariano. Por quê? É quase certo que qualquer paciente que tenha doença arterial periférica, doença arteriosclerótica periférica, você vai pesquisar de uma forma indireta ou não, tem doença arterial coronariana. Então, isso tudo é para perguntar o seguinte: será que o território coronariano é o primeiro a ser acometido da arteriosclerose? Então, é isso que eu queria colocar como semente. Eu acho que aí dá para fazer uma aula só sobre Exatamente. Esses questionamentos, porque na minha cabeça que já vieram muitas coisas. Por exemplo, indo do início, tem que dividir o conceito de prevenção primária e de prevenção secundária. Muitas vezes o paciente da prevenção primária, que a gente está investigando, ele tem um espessamento de carótida, ele é hipertenso, controlado, vai ter um baixo risco cardiovascular. E eu até relembro, não sei se o professor Gerson teve acesso, mas o meu orientador de mestrado na época, na UF, foi o professor Volney Martins. E ele me deu uma monografia lá de um outro aluno dele, que fizeram um estudo lá na Unifeso mesmo, lá em Teresópolis, não sei se convênio com a UF, no mestrado de Ciências Cardiovasculares, estudando a prevalência de doença arterial coronariana correlacionado com os achados da artéria carótida. Olha. Eu acho que até já devolvi porque estava impresso, eu devolvi a ele, mas houve uma correlação que eu esperava ser maior, uma correlação baixa, em torno, se eu não me engano, de 30%, alguma coisa assim, mas eu posso estar equivocado, mas foi baixa. Certo. Então, assim, você nesse contexto da prevenção primária, por exemplo, tem que ter cautela e insistir no tratamento medicamentoso, no estilo de vida, tudo isso. Aí já na prevenção secundária, você analisando o paciente de uma forma global, o paciente hipertenso, o senhor mesmo como vascular, aquela combinação mortal do tabagismo com diabetes. Eu faço muito duplex scan, né, arterial, eu não faço mapeamento venoso, mas, enfim, eu faço muito arterial e a pior combinação, né, da inflamação do endotélio associado ao diabetes, mesmo que esteja controlado agora, de repente por muito tempo mal controlado, a quantidade de placa que você encontra. E aí é difícil dizer realmente se isso começou no micro ou no macro vascular. Aí tem que levar em consideração também, sabe, melhor do que as bifurcações, né? O estresse de cessalhamento e a hipertensão mal controlada. É que eu falo, aí você vendo o paciente de uma forma global, já com DAOP, né, doença obstrutiva, periférica, com uma doença não obstrutiva, mas difusa, aí acomete a carótida geralmente, tabagista, hipertenso, diabético, realmente é difícil dizer se começou na coronária. Eu diria que começaria no microvascular, talvez, e incipiente no macrovascular, que com o tempo vai evoluindo, né? Por isso que a gente tenta aí, como o professor Gerson falou, microalbuminúria, o espessamento intimal, tudo. Agora já numa prevenção secundária, o paciente já teve evento, por si só ele já se torna de alto risco ou de muito alto risco. Só o tabagismo, o diabetes, um evento já é de um risco altíssimo, é muito alto risco. Então a gente tem que intervir precocemente e agressivamente, considerando a doença arterial periférica também, a doença esplâncnica, né, também, e já no paciente de prevenção primária, essas medidas aí micro e mais o exame clínico, a gente pode ir numa abordagem mais preventiva. Muito bem. Agora, dizer se começa na coronária é difícil. Bom, presidente, pode falar, professor Romeu. É o seguinte, não existe nenhum trabalho cientificamente sólido que demonstre que a aterogênese se inicie pelas coronárias. Certo. O que se sabe é que é uma doença multissistêmica e que aparece concomitantemente em vários locais do organismo atingidos pela aterosclerose. Certo. Então, mesmo a comprovação de que na diástole se enche as coronárias é insuficiente
para que se admita que seja um fator determinante da liberação da aterosclerose inicialmente em coronários. Então, vamos ficar, por enquanto, com essa teoria de que é um processo multissistêmico e que aparece multissistemicamente em vários órgãos ao mesmo tempo. Várias artérias. Perfeito. É uma doença multissistêmica inflamatória. Inflamatória. Estamos todos inflamados, calcificados, aí uma coisa leva a outra, e o cálcio pela placa LDL inflamado, e vai proliferando a musculatura, toda que os senhores conhecem da formação da placa, né? Isso. E se ela é instável ou não, já é outra discussão também. Às vezes uma placa pequena rompe, a pessoa tem uma morte súbita, um infarto grave, choque cardiogênico, complicação mecânica, era uma placa pequena, mas vulnerável. Como o professor falou, é uma doença sistêmica, né? Multissistêmica e inflamatória. É isso. Bom, algo mais? Acho que isso nos suscitou aí uma discussão, uma elucubração, uma participação extraordinária, inclusive com o nosso conselheiro. Que bom. Estou muito contente com essa participação de todos aí. Quer dizer, o tema motivou, não é isso? É isso mesmo. O tema motivou. É isso. Bom, eu vi que tem inscrições no NACAMERG, né, para você se candidatar. Eu hoje vou comer muito feijão com arroz e um dia, quem sabe, eu me candidato aí para dos luminares. Estamos de braços abertos para o conselheiro Roberto Meirelles. Nós estamos lá ainda em vigência do edital. Se achar que é o momento, nós estamos lá de braços abertos para recebê-lo. Tá bom? Obrigado. Agora eu estou como coordenador assistencial também do INC, lá do Instituto Nacional de Cardiologia. Realmente é muito trabalho, mas eu vou acompanhar as atividades da academia com muito mais atenção, porque foi realmente excepcional. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, então, só nos resta agradecer aí os conhecimentos, a produção do conhecimento, a transmissão com a didática espetacular do professor Gerson Goodweiss, motivador dessa discussão aí prolongada. Saiba que a CAMERG vai pagar dupla para o Márcio, porque realmente nós nos prolongamos muito, mas é isso que eu sempre... Estou me deliciando aqui, professor, aprendendo muito. Então, isso é que eu sempre quis trazer para a CAMERG, né? O debate em alto nível, de conhecimentos consolidados e de conhecimentos a serem explorados. Isso é fundamental. Pena que nós não tivemos hoje a presença da Liga Acadêmica, mas isso aí nós vamos tê-la em breve, com certeza. Muito obrigado aos participantes, professor Romeu, professor Luiz Augusto, professor Roberto Meirelles, professor Mauro Geller e outros que eu não tenho a imagem, mas tenho apenas alguns iniciais, não consigo identificar pelas iniciais, mas foi realmente um início de noite extremamente produtivo e muito profícuo na questão de conhecimento transmitido, conhecimento produzido e até de pesquisas que vão poder ser feitas para o futuro. Olha, muito obrigado a todos e está encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, doutor Gerson. Parabéns, doutor Antônio. Obrigado. Um abraço, doutor Romeu. Boa noite, muito obrigado. Professor Gerson. Muito bom. Obrigado a todos pelo noite, carinho. parabéns pela sessão. Obrigado. Muito bom. Grande abraço a todos, hein? Roberto, boa noite. Boa noite. Um abraço para você também. Muito obrigado. Encerrando a gravação.